Bom dia, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, tua família, em nome de Jesus. Chegamos mais um sábado, aliás, mais um domingo, não é? Primeiro dia da semana, logo mais às 10 horas temos nosso culto da família, tu é meu convidado, vai ser uma alegria tê-lo aqui com a gente, eu quero orar por ti, liberar a palavra de bênção, de prosperar na tua vida, e liberar aqui esse ano, ainda esse ano, querido, o propósito de Deus vai se cumprir na tua casa, tua família, em nome de Jesus. Precisamos estar firme na palavra do Senhor, sem esmorecer em momento algum. Crendo no poder da palavra, crendo naquilo que Deus prometeu, porque o Senhor Deus, Ele vela para cumprir com sua palavra. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele disse está se cumprindo, e vai se cumprir, tem muitas coisas se cumprir na minha vida, na tua vida também, em nome de Jesus. Continuando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, deixa aí teu comentário no canal, assine o canal, deixa teu like, deixa teu comentário. Se está sendo edificante esse maná na tua vida, esse estudo da palavra é muito, muito profundo. A gente só dá uma passada por cima aqui no livro de Atos dos Apóstolos. É muito profundo. Esse livro de Atos dos Apóstolos, querido, pegue para estudar, que é profundíssimo. Na verdade, é a continuação do Evangelho de Lucas, não é? E ali fala das atitudes apóstolos no início, depois voltando mais para Paulo, das ações de Paulo, a conversão de Paulo. Paulo representou, na verdade, para o cristianismo, para a igreja primitiva, o trabalho de Paulo, desenvolver dele. Paulo era um tipo de pessoa que ele não negociava valores, querido. Paulo não negociava valores. E Paulo não recusava, não recuava de uma luta. Paulo não recuava por causa da perseguição, ao contrário, Paulo queria dar de frente. Ele ia para cima, ele se defendia, Paulo advogava em sua própria causa. Paulo, eu digo sempre, tu quer ser um bom advogado, quer ser um bom juiz, quer ser uma pessoa, um bom profissional liberal, estuda as obras de Paulo, estuda as epístolas de Paulo, estuda que Atos dos Apóstolos, tu vai ver o comportamento de Paulo, Paulo era uma pessoa de um nível bastante superior, né? Um nível acadêmico. Paulo, os discípulos não. Os discípulos eram homens simples, homens do povo, mas Paulo não. Paulo era um acadêmico, tá certo? Vamos aqui para a palavra, depois a gente vai comentar as coisas aqui dos agir da palavra. A partir do versículo 30. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Presta atenção aqui. Ó. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma ou de outra, porque a Assembleia tinha virado uma confusão. Na sua maioria, parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Esse, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritavam durante quase 2 horas. Grande Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos, não façam nada de forma precipitada, porque esse homem que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a sua deusa. Portanto,
Se Demétrios e os artifícios que acompanham, acompanham, tem alguma queixa contra alguém, saiba que existem tribunais e procônsules que se acusem um ao outro. Mas, se vocês estão pleiteando alguma coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados da revolta que, havendo motivo algum, não podemos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Pronto. Queridos, prestem atenção. Paulo aqui, como eu falei, depois ali de esse tal de Demétrio aí, fez uma confusão danada, porque falou que Paulo estava pregando contra a deusa deles, que dava muito dinheiro. Uma imagem, né, que no Brasil não é diferente. Eu não quero entrar nesse assunto agora, mas no Brasil não é diferente. Essa imagem que caiu do céu e ali se tornou a deusa deles. E Paulo jamais atacou nenhum deus dos Efésios. Paulo jamais atacou. Ao contrário, quando ele viu ali um altar ao Deus desconhecido, foi exatamente isso que ele pegou, esse link aí, ou seja, essa brecha aí, e ali ele começou a falar sobre Jesus Cristo, o Deus grande e maravilhoso. Das obras de Jesus, o que ele fez, o que ele viveu na terra, o que ele passou na terra, da sua morte, ressurreição e do compromisso com ele. Paulo passou. Agora, é uma coisa importante. Quando a pessoa tem encontro com Cristo, ele conhece a verdade. Ele conhece a verdade. Ele se liberta daquelas coisas, ele deixa de ser escravo, deixa de ser mula do diabo e passa a servir a Jesus Cristo de todo o seu coração. Ele vai, lógico, vai abandonar tudo que é ídolo. Vai acabar com as imagens, vai acabar. Ali em Éfeso, as pessoas começaram a se converter, se entregar a Cristo. E deixou de ir naquele templo que era mundano, tá certo? Pagão, é o paganismo, de adquirir as medalhas, que fazia aquelas medalhas, que tem muita no Brasil, as medalhas. Isso parou de dar lucro aos oríveis da época. Eles se enfureceram, porque aí começaram a acusação em Paulo, que Paulo praticamente era um líder, começaram a acusar a Paulo de culpado disso, estava pregando contra essa deusa. E não é isso. E quando eles foram de confusão, Paulo então quis ir lá no templo para se justificar, para se defender. Porém, aqui os discípulos não deixaram, nem alguns amigos dele que eram pessoas nobres, não falaram, Paulo, não é bom que tu vai lá colocar a tua vida em risco. Não vai. Não permitiram que ele fosse, senão poderia ser linchado ali, não é? E a gente vê, queridos, as falsas acusações. É obra satânica, é obra demoníaca, quando se levanta a falsa acusação contra uma pessoa que é inocente. Uma pessoa que realmente não deve nada. Uma pessoa que tem integridade, tem hombridade, sabe o que é o valor de uma família, sabe o que é o valor de uma responsabilidade, e as acusações, as perseguições se levantam contra essa pessoa com falsas acusações. Nós vemos muito isso na Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, a gente vê isso direto na Bíblia. Tá certo? Pessoas que são tementes a Deus sofrem isso, passam por isso. E assim aconteceu com Paulo. Aí levanta-se aqui uma pessoa, né, com muita sabedoria nesse meio, que apazigua toda essa situação aí, né? Então aqui, ó, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, o escrivão. As cidades o escrivão era alguém que fazia uma contabilidade, fazia, né, a administração, administrava praticamente a cidade, né?
É exatamente como se fosse um prefeito, fosse uma autoridade na cidade. Então ali ele vai e apazigua a situação, chama todo mundo e apazigua aquela situação, que tem muitas pessoas aqui que não sabiam nem o que estavam fazendo. Estava no meio da multidão. Estava no meio, exatamente quando ali aquela multidão se reuniu, quando Jesus ia entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, as pessoas tiravam, quebravam galho de árvore, colocavam ali, ramos de árvore, colocavam ali, tiravam a roupa, colocavam ali para Jesus passar, tá certo? Essa mesma multidão, a maioria não sabia nem o que estava fazendo. Ia como nuvem, sem saber para onde está indo. O vento está empurrando, nós vamos. Essa mesma multidão foi a mesma que ali os doutores da lei colocaram na mente dela, no coração dela, de clamar, crucifica-o. Essa mesma multidão que glorificou a Cristo, depois ele gritava, crucifica-o. A multidão, queridos, ela não tem direção. E assim aconteceu, essa multidão não sabia o que estava fazendo. Então esse escrivão se levanta e apazigua a situação. Coloca não um pano quente, mas ele coloca calma nessa situação. Então, amados irmãos, nós como ministro da palavra, como o chamado, ministro das Sagradas Escrituras, nós não podemos nos calar. Nós temos que falar de Jesus, temos que falar desse reino maravilhoso, esse reino glorioso, que da volta do Senhor, que está breve o retorno de Cristo sobre a face da terra, está muito breve. Está muito breve. Quando a gente menos perceber, a trombeta vai soar. E a hora que a trombeta soar, queridos, aí não dá mais. Aí chegou o momento da gente prestar conta. Amém? Que a semana seja uma semana de bênção, uma semana de muita vitória, uma semana de resposta e direção na tua vida, em nome de Jesus. Estamos encerrando o maná desse domingo.